Olá, meu nome é Tailane. Eu fiz o meu estágio na Escola Sei Pedro da Labona, em Santa Felicidade. É a escola onde eu já trabalho, porém eu atuo como inspetora de alunos, então eu conheço bastante as crianças no convívio no pátio, durante os horários de recreio, de tempo livre delas. A escola, ela é em tempo integral, então as crianças passam 9 horas do dia delas dentro da escola. A turma na qual eu estagiei é o terceiro ano A da professora Francis. O turno regular deles é no período da tarde. Então, no período da manhã, eles passam por diversas oficinas, que são as oficinas de acompanhamento pedagógico, de língua portuguesa e matemática, oficinas de teatro, música, ciências e tecnologia, práticas ambientais e prática do movimento. A professora Francis, ela trabalha durante todo o dia na escola. No período da manhã, ela é professora da oficina de acompanhamento pedagógico de matemática e no período da tarde ela é professora regente da turma. Tanto que ela utiliza bastante, ela faz bastante links entre a oficina na qual ela dá aula no período da manhã e as aulas de matemática dela no ensino regular da tarde. Uma das vezes que eu pude acompanhar isso foi quando nós tivemos a reunião de ATP, que é a de Organização do Trabalho Pedagógico. Nesse dia as crianças elas saem mais cedo, então não existe um repasse de conteúdos para eles, né? E nesse dia, como são poucas crianças que vão para a escola, a professora trouxe alguns jogos que ela utiliza na oficina de matemática para eles trabalharem em sala de aula. E foi bastante divertido, porque eles gostam bastante dos jogos, são jogos diferentes, e eu pude acompanhar de perto essa metodologia dela, né? Também, daí nas aulas normais, né, durante os dias normais, ela tem a rotina, né, que ela começa primeiro vistando as agendas e tudo mais, e daí vem uma parte que eu achei bastante interessante, que ela trabalha bastante, antes de começar qualquer outra atividade, ela sempre trabalha com o calendário deles, né, e é uma coisa, sempre faz perguntas sobre quantos dias faltam para chegar ao final do mês, quantos meses tem o ano. São várias questões assim que ela faz e trabalha bastante com o raciocínio deles, né? Eles têm que ter um raciocínio bem rápido para poder responder e é algo bem legal. E uma coisa assim que eu gostei bastante, que além dessas perguntas, ela também trabalha no sistema monetário com as crianças. Sempre pega a data do dia e ela transforma em dinheiro. E daí desenha no quadro as moedas e as notas e chama alguns alunos no quadro para que eles vão lá e montem como eles fariam para chegar até o valor que ela colocou lá no quadro. E é bastante divertido porque eles gostam dessa parte da aula, eles querem sempre participar, né? Ela sempre escolhe crianças diferentes, só que todos eles querem participar todos os dias. E essa turma é bastante participativa, bastante questionadora. É uma turma tranquila, né? Tem, assim, algumas crianças têm algumas diferenças, assim, às vezes brigam e tudo mais, mas a maior parte do tempo é uma turma bem tranquila. Eles gostam bastante de colaborar uns com os outros, sempre estão ajudando uns aos outros, né? Aqueles que têm maior facilidade no aprendizado costumam ajudar os colegas demoram um pouquinho mais para compreender as atividades e tudo mais, mas eles gostam bastante assim de ajudar. Tanto que ela gosta bastante, ela sempre trabalha bastante com eles, em duplas, em grupos, né? E foi algo que eu também fiz na minha intervenção, que foi trabalhar em duplas com eles, e eles gostaram bastante, eles gostam bastante de colaborar bastante. E é uma turma bastante falante, né? Como eu disse, eles gostam de expor a opinião deles, mesmo aquelas crianças que são mais retraídas, assim, mais tímidas, eles gostam também de falar, às vezes por incentivo da professora, mas também por conta própria mesmo, né? Eles gostam bastante de dar suas opiniões, de trazer coisas diferentes para a aula, assim.
E não foi diferente na minha intervenção. Eu levei um texto para ler, né? Uma das temáticas que a professora estava trabalhando. Aliás, é algo que a boa parte das professoras, né, estão trabalhando, que é a questão do medo, questão das figuras fictícias, as lendas e tudo mais. E foi algo que eu levei também para minha intervenção, na qual eu fiz o meu plano de aula, né? Tanto que o título da minha intervenção é Medo não é coisa de criança, não é só coisa de criança. Eu levei um texto para eles falando sobre algumas feridas emocionais que influenciam na nossa vida adulta. Então, durante a leitura do texto, né, eu fui fazendo a leitura do texto e fui debatendo com eles. Eles trouxeram bastante questões importantes, eles se identificaram bastante com o texto, né, sempre fazendo alguns comentários e tudo mais. E depois a atividade principal que eu levei para eles foi uma atividade de caça-palavras, que eles adoraram fazer, eles ficaram super animados para fazer. Daí, depois dessa atividade, eu fui corrigir a atividade, né? E daí eu levei o computador e eu projetei a atividade na tela, né? E fui chamando as duplas, né? A quantidade de palavras era mais ou menos 15 ou 16 palavras, e era mais ou menos a quantidade de duplas que tinha na sala. E daí eu fui chamando de duplas para eles irem apontando para mim, depois eles terem feito no papel, para eles irem apontando para mim onde que estava a palavra que eu falava para eles procurarem. E eles adoraram a atividade, adoraram a correção. Daí depois dessa atividade, eu fiz a leitura de um livro para eles, né, que eu levei em PDF para eles, eu projetei também. Eles gostaram bastante do livro, riram muito com o livro. E depois da leitura do livro, eu entreguei para eles uma folhinha de papel sulfite para eles fazerem o desenho ou escreverem quais são os maiores medos deles, né? E também eu pedi para eles, no verso da folha, atrás do desenho, eles escreverem o feedback deles, que eles gostaram da aula, o que eles aprenderam bastante. E assim, eu recebi um feedback muito positivo das aulas, né? Da aula mesmo em si. E também sobre as observações, né? Os dias em que eu estive observando as aulas deles, eles gostaram bastante, porque daí eu ajudava muito eles durante as atividades. A professora sempre pedia para que eu passasse nas carteiras, ajudando eles, e foi muito legal. Foi uma experiência muito gratificante, pude aprender muito. E isso só veio a reafirmar que realmente é com o ensino fundamental que eu quero trabalhar. Sempre tive essa ideia desde que eu iniciei a faculdade. Sempre tive essa ideia de trabalhar com as crianças do 1º até o 5º ano, talvez, né? Mas assim, o meu foco mesmo são crianças do 1º até o 3º ano, né? A alfabetização mesmo é algo que eu quero fazer. Então isso só veio a reafirmar que eu tô no caminho certo, que é o que eu quero para mim, para o meu futuro. Eu recebi muitas dicas da professora, ela me ajudou bastante, me mostrou os planejamentos dela, muitas atividades que ela tinha preparada para eles, muitas coisas interessantes. E ela é uma professora que sempre leva coisas diferentes para a sala de aula, tanto que de todas as observações que eu fiz na turma, ela utilizou como base para a aula apenas uma ou duas vezes o livro didático. Foram poucas vezes que ela utilizou o livro. Ela sempre procura levar textos, outras coisas assim, jogos. Até mesmo teve um dia em que as crianças construíram um jogo da memória dentro da sala de aula. Foi bem legal. Ela sempre procura levar coisas diferentes para eles, não fica baseada só no livro didático. E foi uma experiência muito gratificante que eu vou levar para minha vida com certeza. Bom, então foi isso. Até mais.